Na terça-feira, o presidente Luiz Inácio deu uma declaração polêmica em evento realizado no Palácio do Planalto. O presidente afirmou: se neste país a gente produz alimento demais e tem gente com fome, significa que alguém está comendo mais do que deveria. Paulo Souza te convida e te faço uma pergunta, Paulo. Como que tá? Você tá fora do Brasil, mas você tá comendo muito ou pouco? Porque a gente fica assustado até para comer agora. Eu não sei, ele tem que estipular para a gente saber qual é o nível que a gente pode comer que tá dentro do... o que é comer muito? As lagostas da Suprema Corte é muito, os jantares deles, isso é comer demais, é o valor ou é a quantidade, né? Eu achei esse comentário um tanto quanto gordofóbico, né? Quer dizer, alguém está comendo demais, até vi, porque a piada tem vindo pronta, né? Para a gente, e não é só quem está envolvido com política que acaba conhecendo isso, porque o Brasil todo se politizou nos últimos anos, né? Então você vê um comentário como esse reverberando. Eu faço parte da área cultural, artística, né? Então a gente vê esse comentário reverberando em programa de humor, não só nos jornais, mas no humor. Eu já vi stand-up falando sobre isso, né? Eu vi um stand-up de um cara obeso, assim, desse tamanho, assim, ele brincando com a situação. Peraí, quer dizer que eu sou o culpado da fome do mundo, que eu estou comendo demais, tem gente que está comendo de menos por causa de mim. Então, infelizmente, né, algumas coisas do cenário nacional vão virar meme, né? E é bom para a gente aqui, a gente que está trabalhando com humor, a gente tem sempre pauta para poder fazer novos comentários. Achei um tanto quanto gordofóbico o comentário do nosso presidente. Espero retratação em nome que ele não tem lugar de fala, né? Entendi, Paulo. A gente fica até preocupado hoje, depois que eu li essa notícia aí, eu peguei um pouco de comida, sério, eu tô falando sério, não ri não, Juliano. Eu tô falando sério, peguei, coloquei e falei, meu Deus, devolvi um pouco a panela, falei, será que eu tô comendo? A gente acaba ficando preocupado mesmo com essas palavras, né, Juliane? Que você também anda comendo muito, como que tá hoje? É pra todo mundo fazer dieta? Não tô entendendo mais, né, como que tá rolando. Então, além daquela famosa dilmada, né? Ele vem dilmando. Ele veio dilmando um pouco, né? Eu achei um pouco controversa essa fala, é um pouco confusa também, né? Eu que sou da área de linguagens, falo, né, sobre literatura, sou professora de gramática, isso me chocou um pouco, né? Um chefe de Estado soltar uma fala dessa. Se ele, então, quer comentar a respeito, né, que traga dados. Eu acho que é mais respeitoso e cuidadoso trazer dados sobre isso, né? Então, acho que um chefe de Estado, como já cobraram muitas vezes, que os chefes de Estado não podem falar bobagem, né? Não podem ser espontâneos, então que ele também pense a respeito disso e que tome mais cuidado nas suas colocações, eu acho, pelo menos. Mas os dados que o Lula traz já é de conhecimento geral, conhecimento geral e reconhecido por ele mesmo, que não são confiáveis, né? Ele fala abertamente que ele rodava mundo afora, inventando as coisas, né? Tipo, supervalorizando dados, né? Falando, tem 200 milhões de crianças de rua. Ele mesmo afirma isso e ele, sem vergonha nenhuma, como foi a campanha dele, né? A campanha dele foi cheia de verdades que a mídia simplesmente fingia que não ouvia, né? Quando ele falava sobre censura, sobre regulação da mídia, sobre o que ele pretendia fazer. Então, a mídia fechava os ouvidos, fingia que não estava ouvindo. O Lula falou só uma besteirinha. O pessoal ainda assim, olha que bobicinha que ele falou. A besteirinha. E não prestava atenção, né? Só uma bobeirinha, né? Eu lembro daquele filme o Madagascar, que ele fala, bobeirinha, aquele leão fala assim. Então o Lula fala, a mídia faz assim, só uma bobeirinha do Lula, só uma besteirinha. Então, infelizmente, a gente não vai ver repercutir, e essa é a importância de um programa como esse, da gente repercutir coisas que a mídia tradicional não vai repercutir. Aquilo que eles faziam, aquilo que eles aumentavam de forma gigantesca no governo anterior, né?
botavam uma lente de aumento gigante para qualquer fala do antigo presidente, agora todo mundo vai fingir que não aconteceu nada quando ele Dilmar, né? Uhum. Por quanto tempo ele negou a existência do Foro de São Paulo, né? E hoje existem documentos que comprovam a existência e a movimentação, os congressos, os encontros, e ninguém fala a respeito disso. Ele falava que era mentira, que isso não existia. Depois de muitos anos foi comprovada a existência desse grupo. E hoje ninguém fala nada a respeito. É esquisito. E até nesse assunto aí, eu quero convidar o Manuel Carlos para fazer uso da palavra, mas antes de tudo, a gente vem olhando na internet, a maioria das coisas que o Luiz Inácio fala, a maioria das coisas vira mimimi, né? Eu vejo vários Instagrams sendo postado, vários videozinhos dele com comentários ali, que a maioria das coisas que ele fala vira... É Dilmando, né, que se fala que ele tá... Dilmês. Manuel Carlos, passo para você a palavra, meu amigo. Obrigado. Então, uma coisa que o Paulo comentou, né, que sobre a questão da campanha, né, era chamado de gafes, né? O Lula cometeu uma gafe. Só que uma coisa interessante é que, na verdade, nós que somos críticos, né, ao petismo, nós víamos que aquilo não era gafe. Nós sabíamos que não era gafe, que aquilo era verdade. Eu diria até que foi a campanha mais honesta do PT, porque ele disse todas as coisas que a gente sabia que ele ia fazer e muitas já começaram a ser feitas, né? Então a gente observa que, na verdade, não eram mentiras, eram verdades, a gente já sabia disso. E sobre essa questão da fome, né? É lógico, a gente tem que sempre pontuar essa questão de haver miséria em alguns pontos, inclusive do Brasil, né? A questão de problemas de ordem econômica tem que ser pontuado, tem que ser bem estudado, não pode ser tratado como narrativa. Ele comete essa gafe, entre aspas, mas, na verdade, ele estava usando de uma narrativa, né, para dizer o seguinte, olha, não é culpa minha, né? Só que aí acabou se distorcendo, porque a vida dele é em cima de narrativas. Observa que quando eles querem sair de algum problema, eles jogam uma narrativa ou tentam terceirizar a culpa. E foi isso que aconteceu. Jogaram nas costas dos gordinhos. Você acha que ele faz isso por querer, Manuel? Eu acho que virou porque automático. São vários, né? Eu acho que é automático. Eu acho que ficou algo meio que no piloto automático. Eu acho que ele nem percebe que ele está fazendo isso, em alguns casos. É porque ele nem se retrata depois, não, né? Eu vi ele não tem esse sentimento de desculpa. E ele... Pode falar, Paulo. E ele é muito bom nisso, né? E, assim, a gente pode... Sou um crítico ferrenho, mas ele é muito bom nessa manipulação que ele faz, né? Eu tive um contato com pastores uma vez e eles até me relataram uma vez que eles tiveram contato pessoalmente com o Lula quando ele era presidente das outras vezes, né? Eles falaram que num contato de poucos minutos o Lula envolveu a todos que estavam ali, né? Daquele jeito malandro, aquele jeito malandro de manipulação. Falou que o Lula entrou na sala com um monte de pastores e já veio com aquela conversa de o que está precisando? Está precisando do quê? Atende os pastores. Pastor, ele ora pelas pessoas. Né? Eu estou imitando só de zoeira, assim, mas o pastor ora pelas pessoas, atende eles não fazem mal para ninguém. Libera o dinheiro que eles precisam. Então, em 5 minutos que ele ficou com eles, ele teve que sair logo. Eu estou de saída, atende eles ali. Conquistou todos eles, deu o que cada um queria. Então, ele tem esse poder de manipulação. Tanto quando ele tem a máquina pública na mão, a gente vai ver isso acontecer, quanto com um discurso que ele usa, né? Milhões de brasileiros acreditaram de verdade que comeram picanha por 16 anos. E saíram acreditando. As pessoas que foram votar acreditando, não, eu comi. Ele falou de novo que eu comi. Eu acho que eu comia picanha mesmo, eu acho. Não, eu comia picanha, óbvio. Ele cria um imaginário tão... ele não sei se é coisa de... Não vou falar o que eu penso, né? Essa mentira recorrente, ele é tão bom nisso, nessa manipulação, que a pessoa vai voltar no 13 e acha, não, eu vou voltar a comer picanha, a pessoa não comer picanha para começar, né? Mas ele é bom nisso, a gente tem que dar o braço a torcer, que em manipular ele é bom. Paulo, eu acho que ele fez uma reunião lá no Palácio para conversar com o Flávio Dino sobre esse assunto aí, né? Sobre comer demais, né? Exatamente. Vai ter que começar com o Flávio Dino, já tem que chamar o Flávio Dino e falar,
Ó, Flávio Dino, olha só. Eu Como cheguei que à é? conclusão de que esse Pessoal de casa passando acompanha aí. fome é porque tem outras pessoas comendo demais. Vamos começar dando exemplo, Flávio Dino. Vai chamar o Flávio Dino já vai começar a cortar por lá já, né? Coerência, né? Cortar na própria carne. Eu vi que o Flávio Dino até tava malhando outro dia no trio elétrico lá com Vanessa da Mata, pulando. Nossa. Nossa, Aquilo ali foi uma... que cena ridícula aquilo, né? Eu- Dá uma vergonha alheia, né? chegou até na mídia pra mim isso aí, pra todos, né, rodando. Ah. Enquanto muitos sofrem lá no estado de São Sim. Paulo com a chuva, o Flávio Dino tava pulando carnaval, uma primeira-dama também, enfim, né, Manuel? Sim, e teve um fato que nesse período de início de ano, né, Paulo? Quase sempre acontece algumas tragédias no Brasil por conta do período de chuva, né? A gente tem muitas regiões que não foram planejadas, houveram construções e não teve planejamento nenhum. Então, há enchente, desabamentos, né? E ocorreu isso durante o governo Bolsonaro, também aconteceu, e o Bolsonaro estava em férias, estava andando de jet ski, foi uma semana da turma descendo a lenha nele, né? Enquanto o povo estava sofrendo, o presidente estava andando de jet ski. Aí a recíproca não é verdadeira, né? Não é nem puxar pra um lado, né? Era só Exatamente. piscar que era... Relatar o fato. Era só Não piscar distorcer. o Bolsonaro era só, não tô defendendo lado a lado, mas é uma verdade que a mídia sempre colocou até o final de 2022. Era uma piscada, opa, tá errado. Hoje é bem as palavras não... O pessoal já não comentam mais, vira um... Ele deu uma erradinha, né? Como se diz, cometeu uma gafe. gafe.